Preparado para a temporada 2023 da MotoGP? Ela tá aí batendo na porta. E esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Depois de muita espera, a temporada 2023 finalmente vai começar. E esse campeonato promete uma verdadeira revolução, porque afinal é o ano de estreia das corridas sprint. A gente ainda não sabe como vai ser, né? A gente não sabe se todo mundo vai gostar, se não vai gostar. O que a gente sabe é que, se o calendário permanecer como está, com 21 etapas, porque Índia e Cazaquistão ainda dependem da homologação, vai ser uma temporada de 42 corridas. É corrida pra ninguém botar defeito, né? Ninguém vai poder falar que teve pouca MotoGP no ano, porque não vai ter pouco mesmo, vai ter muita corrida. Mas o que a gente sabe até agora é que esse campeonato, essa mudança de formato, resultou ali numa modificação no formato da competição, porque a gente tem uma nova dinâmica de treinos. Eles até perderam o nome de treino livre, né? Na sexta-feira para a MotoGP não tem mais treino livre, porque agora eles passaram a considerar que eles são só treinos, já que eles contam para o resultado, né? Para dividir para Q1 e Q2 da classificação. Então, o único treino livre mesmo vai ser aquele de sábado, que vai acontecer logo na manhã de sábado. E aí depois a gente tem classificação normal, corrida sprint. A corrida sprint vai ter o mesmo grid da corrida normal, então a sprint não vai definir o grid de largada da corrida de domingo. Vai ser só uma corrida extra ali para compor o fim de semana, numa tentativa da MotoGP de se modernizar, de atrair mais público, de atrair uma nova geração, né? Vamos ver se eles conseguem fazer isso. Por que isso aconteceu? Porque a MotoGP sentiu um pouco o impacto da aposentadoria do Valentino Rossi, sentiu também o impacto da ausência prolongada do Marc Marquez por conta das lesões, e aí especialmente na Europa a gente teve baixa de público nos autódromos, embora muita gente destaque que o aumento do preço dos ingressos é que foi decisivo para isso, não nenhum outro fator. E também a gente teve problema na audiência televisiva na Europa. E aí também tem muita gente que fala que depende muito de como tá a transmissão, porque a transmissão foi para alguns canais fechados e tudo mais. Então tem uma série de componentes aí que estão envolvidos nesse cenário, mas a ideia é essa: atrair um novo público para a MotoGP, tornar um campeonato mais dinâmico e melhorar aquilo que eles estão oferecendo para o público. Em termos gerais, o que a gente já sabe? A Ducati vem muito, muito forte. Surpresa para ninguém, né? Foi a moto dominante do ano passado, tem sido a moto mais forte da MotoGP nos últimos anos. A GP23 não tem o mesmo problema que aconteceu no ano passado com a GP22, que foi uma moto mais manhosinha de acertar. A GP23 parece ser uma moto mais facinha, mais tranquila, mais docinha, então tá pro campeonato. Pecco Bagnaia declarou que estava apaixonado por essa nova moto, que cada vez ele gosta mais dela. Então a expectativa é de que seja um ano para ser pintado de vermelho. A Ducati tem muitos e muitos bons pilotos, né? Ela é forte com o time de fábrica, com o Pecco e o Bagnaia, mas nas equipes satélites ela também tem muita gente boa. O Jorge Martin é um destaque para a temporada, inclusive porque ele tá mordido, né, por não ter sido o cara escolhido para a equipe de fábrica, então ele tá aí querendo mostrar que, opa, deveria ter sido eu. O Johan Zarco, que também é um cara que ainda tá ali brigando pela primeira vitória, mas é um cara que costuma ser competitivo, então é sempre um ponto pra gente prestar atenção. A dupla da VR46 se mostrou muito forte durante a pré-temporada, especialmente o Luca Marini, que chegou a liderar 2 dos 3 testes que a gente teve, né, Valência e Malásia. Ele só não liderou o teste de Portimão, mas se mostrou bastante competitivo, usando a GP22, né, que é a moto campeã do ano passado. Na própria Gresini, a gente tem uma dupla interessante. O Fábio Di Giannantonio é o mais coadjuvante ali, mas tá todo mundo um pouco curioso para ver o que vai ser do Alex Marques, porque a troca de Honda para Ducati foi muito positiva para ele. Então vamos ver se ele consegue efetivamente ser competitivo e se mostrar mais forte nesse ano. Do lado da Yamaha, a gente sabe que teve um certo avanço no quesito velocidade, mas o Fábio Quartararo demonstrou uma certa preocupação ao longo da fase de testes com o ritmo em volta lançada. Então a gente ainda não sabe exatamente se deu certo. Ele fechou o Portimão dizendo que não, tá tudo bem, a gente conseguiu encontrar algumas coisas, mas não estou exatamente onde gostaria. Então ele não tá 100%, mas também não tá completamente descontente. Do outro lado dos boxes é que a situação é um pouquinho mais tensa, porque o Franco Morbidelli não tem contrato pro ano que vem,
tampouco conseguiu ser muito rápido, especialmente nesse último teste. Então ele tá muito mais pressionado porque ele precisa mostrar resultado e precisa mostrar resultado rápido. A Aprilia, por outro lado, parece mesmo ser a segunda força da temporada, pelo menos a segunda melhor moto da temporada. Vai depender muito ali de como os pilotos vão encaixar, mas a moto continua sendo boa, porque ela só precisava de uma refinadinha em relação ao ano passado. Não precisava de nenhuma grande revolução, e foi isso que os técnicos de Noale fizeram. Eles deram uma ajeitadinha na moto para ela ser um pouco mais forte. Então, pelo que a gente viu nos testes, o Aleix Espargaró e o Maverick Viñales têm boas chances nesse campeonato, mas o Aleix precisou passar por uma cirurgia poucos dias antes da temporada por conta de uma fibrose no braço. Então a gente ainda precisa ver como ele vai voltar fisicamente. Mas a casa de Noale agora passa a ter uma equipe satélite, já que a RNF abandonou a Yamaha para correr com o Miguel Oliveira e o Raul Fernandes em cima da RSGP. É uma boa dupla, uma dupla forte, e o Raul pelo menos deu uma engatada melhor do que ele estava ali na KTM. Então vamos ver se ele consegue mostrar que ele é aquele piloto que a gente conheceu nas categorias de base, que não foi o que ele mostrou no último ano. KTM foi um pouquinho, assim, estranho no teste, né? Eles testaram muita coisa, como eles costumam fazer, então ainda não tem muitas conclusões acerca da KTM, porque a gente não sabe exatamente o que eles estavam fazendo. Foram muitos e muitos testes e a gente não sabe como fechou o pacote da RC16. Acho que Portimão vai dar uma ideia mais clara de como tá essa moto, mas ela não parece estar ali no nível das 3 ponteiras. Do lado da Honda, a Honda não conseguiu fazer o que ela tinha para fazer, não. A Honda precisava dar um grande passo e ela não deu. Ela pode até ter dado uma melhoradinha aqui e ali, mas não era o suficiente. O lado bom para a Honda é que Marc Marquez está em forma. Depois da verdadeira epopeia que ele passou nos últimos anos, né, por conta das lesões e tudo mais, dessa vez ele vem mais forte, agora aparentemente recuperado, né? Parece que agora a fratura de braço é um problema superado, graças a Deus, né, finalmente, porque já não era sem tempo. Foi uma fratura que ele sofreu lá em 2020, então já é muito tempo sofrendo por causa de uma mesma lesão. Mas a moto ainda não tá daquele nível que a gente precisava. Mas, se tratando de Marc Marquez, a gente sabe como é que é, né? Se derem pra ele uma moto ruinzinha, ele dá um jeito de fazer algum milagre, então a gente vai sempre ficar de olho nele. O Joan Mir é o estreante da Honda e também não andou muito atrás do Marquez, e essa é uma novidade, né, pra eles, porque todas as outras duplas que eles tentaram ali não conseguiu acompanhar o ritmo, então tem esse lado positivo. O Alex Rins também estreou bem ali na LCR, dentro das possibilidades, né? Se a gente considerar que a Honda não tem uma moto exatamente boa no momento, ele conseguiu ali acompanhar o ritmo dos outros companheiros de equipe, então por enquanto tá funcionando bem. O outro nome novo, né, da temporada é a GasGas, mas a gente precisa entender o seguinte, é uma estratégia de marketing. Por quê? Porque a moto da GasGas é a KTM, né? A KTM, GasGas e Husqvarna fazem parte de um mesmo grupo, que é o grupo Pierer Mobility. Então, eles estão ali dentro para expor a marca, mas a moto é uma KTM, é uma RC16, só tá pintada de vermelho, é a mesma coisa. Mas também não foi aquelas coisas na pré-temporada, não. Eles vão correr com o Paul Espargaró, que tá voltando aí pra família KTM, depois de 2 anos bem difíceis com a Honda, e o Augusto Fernandes, que é o único estreante do campeonato. A gente tem algumas outras mudanças pontuais no campeonato, coisinhas de regulamento, coisas que foram proibidas, detalhes pequenos mesmo, né? Não pode, por exemplo, aquele dispositivo que regula a altura da moto, ele não pode ser usado o da dianteira com a moto em movimento, então tem algumas mudanças assim pontuais, mas tem um guia completinho do Grande Prêmio que começou a entrar a partir de segunda-feira, então fiquem de olho em todos os detalhes. Agora o que eu quero saber de vocês, vocês têm um favorito da temporada? Vocês querem deixar um palpite? Deixa aqui e a gente se vê na semana que vem. Valeu!